Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha no fundo do olho dela. Fala assim: não me atrapalha, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Continua olhando para ela. Fala assim: me solta, poxa. Quantos viram o tema lá na internet, lá em algum lugar, no WhatsApp? Vocês já devem saber da onde vem isso aí, né, cara? É um clipe muito esquisito que tem na internet. O cara vacilou no clipe, não imaginava que ele ia fazer aquilo, velho. Quem viu a parada sabe o que eu tô falando, mas qual é basicamente? O cara tá querendo curtir, o nego do Borel ali tá querendo dançar e tal, tá querendo curtir, e ele fala: deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ah! Me solta, poxa! Cara, a gente às vezes olha para umas coisas que os caras fazem e fica rindo, mas a vida dele se baseia naquilo. Ele quer dançar, ele quer curtir, a vida dele fica naquela curtição, e é só naquilo, e ele quer curtir. Só que eu tenho certeza que você entrou aqui hoje não buscando coisas diferentes a não ser Deus, amém? Amém? Você está ouvindo o mês todo da passagem que Pedro andou sobre as águas, você está ouvindo o mês todo que você tem que olhar nos olhos de Jesus. Você está quase escrevendo uma pregação de tanto que você anotou, você está quase fazendo um livro. Eu anotei coisa pra caraca. A pastora Deusilene pregou domingo, eu fiquei assim: caraca, velho, o que aconteceu aqui? Que eu estou perdido até agora. Pregou pra caraca, velho. Cheguei em casa constrangido. E a gente está sendo, sabe, lapidado por Deus, a gente está sendo moldado por Deus, para que Deus faça a gente entender que nós devemos olhar nos olhos de Jesus, confiar nele. E você já sabe no texto que a gente vai começar hoje, né? Qual é o texto, pelo amor de Deus? Vocês sabem de cabeça. Mateus 14. Deixa a tua Bíblia aberta aí em Mateus, capítulo 14. Mas deixa só aberto aí em Mateus 14. Por enquanto. Nós não vamos ler agora, não. Antes da gente começar a ler, eu queria conversar com vocês alguma coisa, e eu gosto que vocês interajam, porque a gente está aqui entendendo junto o que Deus quer fazer na nossa vida. Cara, eu fui muito encorajado durante esse mês a entender que nós precisamos confiar em Deus, que nós precisamos saber que Ele vai estar com a gente quando tudo der ruim, ou antes de tudo dar ruim, Ele está com a gente sempre. Amém ou não amém? Então, a gente sabe que Jesus, Ele é aquele que nos conduz por todo o caminho, é aquele que segura na nossa mão quando a gente acha que está tudo afundando. Só que a gente tem um receio, cara, muito grande de receber coisas de Jesus, né? A pessoa não vai desligar, não? Ah, tá. A gente envergonha logo, pá. Então volta aqui. A gente entende tudo isso, e na verdade, cara, a gente tem um receio muito grande de falar de alguma coisa que a gente possa receber de Deus. Eu vou ser muito sincero aqui em algumas coisas. Eu fiz até uma enquete lá no Instagram, porque eu gosto de ouvir as pessoas em alguns assuntos. Eu perguntei, na opinião das pessoas, o que elas consideravam ser abençoados por Deus. O que é ser abençoado por Deus aí, na sua opinião? E aí eu perguntei, as pessoas foram falando, eu não respondi ninguém, mas eu queria analisar o que as pessoas pensavam a respeito disso. E eu percebi uma coisa, cara, que a galera da nossa idade, assim, de 13 a 25 anos, estou dizendo adolescente, jovem, a gente tem muita dificuldade de perceber Deus abençoando a gente nas coisas básicas. A gente tem muita dificuldade de perceber Deus abençoando a gente, tipo, Deus vai me dar uma vitória, Deus vai me dar alguma coisa assim, sabe? Comum da vida do crente. Porque às vezes a gente chega e fala assim: não, eu não quero ter essa postura de evangélico chatão aí, essa postura de evangélico que todo mundo fala, esse evangélico que fica aqui vai falando que vai receber uma vitória, falando que vai receber uma bênção. Isso aí é para minha avó. Minha avó recebe uma bênção, minha avó recebe uma provisão de Deus, meu pai recebe uma bênção. Para mim não precisa. A minha maior bênção é ser salvo em Jesus. Cara, graças a Deus.
Amém. Nós somos salvos. Mas Jesus sim pode nos dar coisas e Ele pode nos abençoar. Quantos concordam com isso? Amém? E a nossa geração ficou com muito mimimi, cara, de tipo, não, eu sou abençoado já de receber a graça de Deus. A gente é muito mimizento de querer conceituar muito as coisas, de querer enfeitar muito as coisas, e de verdade, cara, Deus nos abençoa. Deus nos dá coisas. Deus nos sustenta. A palavra dele não diz que se Ele sustenta os lírios do campo, se Ele sustenta os pássaros que estão na natureza, que dirá a nós? Ele não vai nos sustentar? Sim ou não? E você concorda comigo que naquele episódio ali de Pedro, Jesus sustentou ele ali naquela hora? Ele estava andando sobre as águas. E Jesus sustentou ele. Você conhece a história, cara. E eu fico muito intrigado com isso, cara. Eu fico muito intrigado, porque a gente consegue, e quando a gente para perceber, a gente fica o mês todo lendo a mesma coisa, a gente percebe ministrações diferentes a cada momento. Vamos lá, vamos ser sinceros aqui. Estava todo mundo no barco, a parada estava quase afundando, e o vento forte, e a onda do mar e tal, balançando o barco. Os discípulos veem Jesus e pensam que é um fantasma. E aí Pedro reconhece e fala: mestre, se és tu, manda eu ir com você. Deixa eu te perguntar uma coisa, pra quê? Pra quê, mano? Pra quê? O pastor Douglas falou aqui que ele tem o maior medo de estar na água. Eu também tenho o maior medo. Uma vez eu estava na praia, cara. Tem que contar isso. Uma vez eu estava na praia. E aí, estava de boa, nadando. Eu tenho medo, mas tipo assim, mostra uma coragem que tamo lá, né? Tava com a minha namorada e tal, não queria mostrar o frouxo. A gente estava lá nadando, que não sei o quê. Mano, teve uma hora que uma bolsa agarrou no meu pé. Pensei, cara, eu vou morrer agora, uma água viva, vai me matar, que não sei o quê. E ela do meu lado, e eu falando assim, não, vou sair, tô com frio. Vou sair, tô com frio. Cara, mas eu nadei tão rápido. Mas eu tava, tipo assim, cheio de medo. Quando eu cheguei, eu olhei, era uma bolsa. Falei, não, beleza, acabou o frio, vou voltar. Aí voltei pra água. Eu tenho o maior medo de água, cara. Na praia, né? Na piscina, às vezes, mais ou menos, mas eu sei que na piscina é controlado. Eu consigo colocar o pé e tal. Na praia eu vou assim, quando eu não consigo mais sentir o chão, já, opa, tô voltando. Teve um dia, esse dia foi muito engraçado, que a gente eu estava com a minha família na Praia do Flamengo, e aqui a Praia do Flamengo bate a onda pra caraca, né? Tem dia lá que bate muito. E isso tem um tempinho, acho que tinha uns 14 anos. Eu tô velho. Eu tinha uns 14 anos, e eu lembro disso, porque foi muito engraçado. A gente estava na água, meu pai lá curtindo e tal, a gente brincando, a gente fazia aquele negócio, né? A gente estava vindo a onda, a gente pulava, aí passava a onda, beleza. Aí teve uma hora que eu quis ser um pouquinho mais ousado, né? Quis ir mais profundo e tal, tava curtindo e tal. Daqui a pouco, meu amigo, veio uma onda. Eu falei, essa aí eu não vou conseguir pular, não. E veio a onda e começou, e me engoliu. Tomei um caixotão. Eu acho que eu fiquei uns 5 segundos dentro da onda. Só que pra mim parecia uma eternidade. E dentro da onda eu tava ali se batendo. Falei, caraca, eu vou morrer. E eu já comecei a orar, Senhor, cuida da minha mãe, cuida do meu pai, elas vão sentir saudade de mim, que não sei o que. Quando eu vi, eu tava com a cara toda ralada na areia, tava ralando o joelho e tal. Cara, foi horrível esse dia, mas depois eu fiquei lembrando, eu fiquei rindo. E eu tenho o maior medo de praia. Eu gosto e tal, tira foto, mas eu tenho medo. E eu fico imaginando ali, Pedro, cara, qual é a necessidade dele ir ao encontro de Jesus, se Jesus já estava vindo? Qual é a necessidade, cara? Pra quê? Seja sincero, responde aí. Pra quê, cara? Ah, é tu, mestre? Beleza. Vou te aguardar. Tamo junto. Vou te aguardar, cara. E eu fiquei pensando, eu orei, eu fiquei falando, Deus, me explica aí, cara, o que o Senhor colocou no coração de Pedro ali? E o Senhor estava falando comigo, ele falou assim, isso vem da minha natureza. Isso não veio dele, mas isso vem da minha natureza, que não só às vezes, que naquele episódio estava em Pedro,
mas muitas vezes toca a sua vida e toca a vida de muita gente. A gente vai começar a ler o texto e eu queria que você entendesse. Pedro ali, ele foi tocado por Deus, cara. Assim como quando ele diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim o Espírito de Deus, cara, o Espírito Santo. Naquele momento eu percebo que Pedro foi totalmente impulsionado pelo Espírito Santo a viver aquele momento. Concorda comigo? Isso é natural ou não? É sobrenatural, não é? Foi sobrenatural, andar sobre as águas, cara. Eu queria muito andar sobre as águas, porque não ia ter bicho passando no meu pé. Ia chegar na praia e tal. E Jesus é engraçado, né, cara? Por que ele não pegou um outro barco? Ele teve que ir andando sobre as águas. Vou mostrar, cara, que nem Cristiano Ronaldo. Tô aqui. Eu tô aqui. Tua Bíblia está aberta aí, em Mateus 14? Sim ou não? Só que a gente não vai ler agora, não. Vamos ler em Mateus 8? Eu queria pensar com vocês hoje no primeiro ponto, que é o seguinte. Não viver o sobrenatural... Está repreendido. Sai em nome de Jesus. Aqui não. Eu tenho que contar isso. Esse moleque um dia... A gente estava aqui na igreja no carnaval. Aí, momento de oração lá e tal. E aí a gente começou a sentir uma opressão, né? A gente estava orando pela galera que estava na rua. A gente começou a sentir uma opressão e falando, cara, o inimigo está aqui cercando a gente. Aí ele estava tocando violão. Eu falei, David, intercede aí, vamos repreender. Aí ele começou a tocar ele. Mete o pé. Aqui não. Aí ele estava tocando violão, ele, sente o toque do arpeiro. Aí eu amo o David, cara. Quem ama o David aí? David é top. Vamos dar uma salva de palmas pela vida do David? Tu é bênção, moleque. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: o Senhor quer que você viva o sobrenatural. Mas você precisa querer também. A famosa querência, né? Ministração da querência aí. Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria que a gente pensasse aqui, que a gente não vive o sobrenatural se a gente não conhece Jesus. A pastora Deusirene estava falando isso no domingo. Cara, foi incrível. Foi muito bom o que ela trouxe pra gente, mas a gente não consegue viver o sobrenatural com Deus se a gente não conhece a Jesus. A gente precisa conhecer a Jesus. E, cara, isso tem sido uma constante nas nossas pregações, nas nossas ministrações. Porque a gente canta que quer conhecer Jesus, mas nós não conhecemos e nós não buscamos conhecer. Eu vou dar um panorama para você aonde eu quero chegar. Porque Jesus fala que eles ficaram aterrorizados porque eles não compreenderam o milagre da multiplicação de pães e peixes. Vocês estão ligados nisso aí, né? Eu esqueço disso. Vocês estão ligados? Mas vocês sabem disso, amém? Vocês sabem que foi por causa do milagre da multiplicação de pães e peixes que os discípulos não puderam compreender isso. Só que eu estava lendo e relendo e eu comecei a ver, e a pastora Deusirene me deu, falou isso na pregação e isso me deu um estalo na hora, que Jesus fez muitos milagres aqui nesse lago, nesse mar da Galileia, que é um lago, né? Mas, na verdade, os discípulos não só não tinham compreendido o milagre da multiplicação, eles não tinham compreendido quem era Jesus. Porque se eles soubessem quem era Jesus, eles iam compreender o milagre que Jesus fez. Você concorda comigo? Sim ou não? Jesus fez um milagre, então se Jesus é filho de Deus, ele faz milagres. Se Jesus é Deus, ele faz milagres. Então é o seguinte,
Lá em Mateus capítulo 8, versículo 23, tem um episódio que é no mesmo lugar, cara. Vamos ler rapidinho. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Isso é maneiro demais. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos! Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos lá. Eles não sabiam quem era Jesus, porque eles se questionaram. Eles falaram: quem é esse? Pô, os caras estavam andando com Jesus há um bom tempo já. Nesse episódio aqui, Jesus tinha acabado de falar com o jovem rico. E eles não sabiam ainda quem era Jesus. Jesus repreendeu o vento e o mar. E eles falaram: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles não conheciam Jesus ainda. E é muito complicado a gente querer algo de Jesus, a gente querer viver algo com Jesus, se a gente não conhece. Você não confia em quem você não conhece. Por mais que Jesus seja bom, por mais que Jesus seja o Filho de Deus, por mais que para todos a fama de Jesus seja boa, você não vai confiar em quem você não conhece. Eu lembro de um culto uma vez que o pastor fez um teatrinho com a Priscila, que ele ficava de braços abertos e ele falava: Priscila, vai, se joga para trás assim, né? Aí ela se jogava, ele estava pertinho, e aí ele distanciava um pouco mais, ele falava: Priscila, agora se joga. Mano, quem em sã consciência vai fazer isso? Tudo bem, ele poderia ir lá e correr e pegar, mas você precisa conhecer para confiar. Hoje a gente tem um problema muito grande, às vezes até com amizades, porque a gente confia em poucas pessoas, a gente se torna um ser fechado, a gente não quer fazer amizades com muitas pessoas. E assim na nossa vida com Deus, às vezes, cara, a gente deixa de desfrutar muitas coisas em Deus, porque a gente não conhece a Deus e por isso a gente não confia. A gente não conhece a Deus plenamente, a gente não sabe o que Ele pode fazer e por isso a gente não confia em Jesus. Vamos lá para Mateus 14. Vamos ler do 28. Não, do 27. Diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, és o Filho de Deus. E aí a gente vê uma coisa que é muito interessante. Nas duas histórias, nos dois episódios, Jesus diz, tanto para os discípulos, quanto para Pedro, homem de pequena fé. E a palavra que Jesus se refere aqui, quer dizer homem que confia pouco, que não tem confiança. Se você não tem confiança, você não tem ao que se apegar, você não tem ao que se segurar. Você repara que no primeiro episódio, Jesus diz, homem de pequena fé. E no final eles dizem, ué, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Mas no episódio em que Pedro anda sobre as águas, ele diz para Pedro, homem de pequena fé. Mas no final, os discípulos dizem,
verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. Pedro reconheceu de primeira que era o Senhor. Ele foi o primeiro a reconhecer. Eu acredito que nós, pela nossa força, nós não iremos confiar em Deus. Porque se a gente tentar confiar em Deus pela nossa força, a gente faz loucura. E Deus não quer que a gente faça loucura, amém? Deus quer que a gente faça coisas sãs e que Ele bota nas nossas mãos. Mas é quando Ele diz. Nós vamos confiar no Senhor quando o Espírito Santo nos mover a confiar nele. Nada que nós possamos fazer para se achegar a Deus pode ser sem o Espírito. Porque se for sem o Espírito, nós nos achegamos por religião. E por religião a gente tenta se aproximar de Deus. Teve uma vez que eu vi isso na internet, uns caras que falavam, tem como andar sobre as águas sim e tal. Aí eles vinham correndo com sapato especial, com todo o negócio e tal. Tinha que ser uma água parada. Eles vinham correndo, faziam uma curva e tal, saíam correndo, tal. Dava uns 2, 3 passos e parava. Só que, cara, tava uma onda lá, mexendo tudo. Pedro, eu acho que estava com aquela sandália maneira que eu gosto de usar. Ele estava lá e ele foi e andou. E sabe o que é o mais engraçado? Ele poderia falar assim, tudo bem, que ele... Pedro é ousado, quer fazer uma coisa diferente. Ele poderia falar, Jesus, se é o Senhor, manda eu ir aí. Me ensina a nadar aí agora, porque eu não sei. Ele poderia ir nadando e ir de boa. Mas o cara vai e fala, se é o Senhor, manda eu ir por sobre as águas. O cara é brabo. O cara é sinistro. Mas isso não vem dele. Isso vem do Espírito. O que a gente muitas vezes acha é que na Bíblia tem super-heróis, cara. Mas na Bíblia tem homens e mulheres igual a gente. O único que é top do top, cara, é Jesus. O único que pode fazer alguma coisa é Jesus. Tudo que nós fazemos que é sobrenatural é por Ele. É por meio dEle. Sabe, a gente precisa entender que quando no momento adverso alguma coisa começar a acontecer e a gente olhar e perceber alguma coisa estranha, confessa para você mesmo, cara, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. Jesus, eu sei que o Senhor está guardando a minha vida. Eu sei que o Senhor está comigo. Sabe, porque todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos passar por momentos difíceis. E o Senhor pode sim nos abençoar. Amém? Sabe? Eu percebo que a gente precisa sair da teoria e entrar na prática. Porque pode ser que nós ficamos o mês todo falando da mesma coisa, sendo ministrado pelo mesmo texto, de formas diferentes. Mas quando virar o dia 31, a gente esquece tudo e não começa a viver. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o propósito de Deus é que a gente viva tudo aquilo que a gente aprendeu. Fala mais uma vez, o propósito de Deus é que a gente viva tudo aquilo que a gente já aprendeu. Em Filipenses, capítulo 6, versículo 16, capítulo 3, versículo 16, diz, então somente vivamos naquilo pelo qual já alcançamos. Então, se você já sabe que Deus é o Deus do sobrenatural, e Ele te faz andar sobre as águas num momento difícil, você tem que viver isso agora. Só que como viver isso? Como? E agora, como? Como viver? Pergunta para a pessoa do seu lado, como? Alguém sabe responder aí? Eu posso descer? Pode? A gente vai aprendendo as coisas, né? Laís.
Como que a gente vai viver o sobrenatural agora? Obedecendo ao que Jesus falar. Amém. Amém ou não amém, gente? Lucas. Como que a gente vai viver o sobrenatural agora? Sendo ousado. Caraca, esse moleque é bravo. Meu pastor. Eu vi que a Amanda colocou a mão no rosto. Eu sou seu amigo, cara, calma. Como que a gente vai viver o sobrenatural agora? Olha, tendo fé. Boa, tendo fé. Sim ou não, gente? Cara, eu posso ficar aqui embaixo? Tá. Eu gostei daqui. A gente precisa ter fé. A gente precisa obedecer. A gente precisa ser ousado. Tudo isso. Mas, se a gente realmente não confiar em Jesus e aplicar tudo isso, nada vai acontecer. Por quê? Eu posso ser ousado. Falar assim, abre aquela janela ali. Vou sair correndo e vou pular. Se não for de Jesus, cara, vou cair lá embaixo, né? Muito feio. Ou vou ficar agarrado na grade. Tem uma grade ali, né? Eu vou cair. Só que, cara, se Jesus não tiver, não adianta eu ser ousado, não adianta eu ter, se eu tiver fé em mim mesmo, nada vai acontecer, cara. Sabe por quê? A gente transforma a palavra fé com sobre energia positiva. A gente começa a mudar o que é fé e falar que é energia positiva. É ou não é, pastora? Às vezes a gente chega e fala assim, pô, cara, tá difícil de arrumar um emprego, tá difícil de, sei lá, de passar na escola, tá difícil lá em casa, que não sei o quê. Tem a fé, cara. Determina, que não sei o quê. Cara, Deus é obrigado a fazer alguma coisa? Não. Mas a fé vem dele. E se você ficar nessa onda de, não, tem que falar, tem que crer. Crer em quem, cara? Em você mesmo? No seu pensamento positivo? Posso te dizer uma coisa? O seu pensamento positivo, ele acaba. Tem uma hora que você não está numa vibe muito boa. Tem uma hora que você está cansado. Tem uma hora que você fica, não estou tão bem. E aí, a tua fé vai ficar onde? Hein? E aí, a tua fé vai ficar onde, cara? Porque a fé, ela nos alimenta mesmo quando a gente está bem e ainda assim quando a gente está mal. A fé faz a gente confiar mesmo numa situação de medo. Mas aí, quando Jesus aparece, ele prova que a nossa fé não dá espaço para o medo. Porque a palavra de Deus nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo. Então, se Jesus aparece para provar a nossa fé, ele lança fora o medo. Então, quando os discípulos estavam ali, eles olharam para as ondas e Pedro estava caminhando sobre as águas. A palavra diz que ele não confiou, cara. Se ele teve medo, ele não confiou. O que basta a gente fazer agora? Confiar. Confiar. Eu não queria que a gente saísse daqui hoje da mesma forma que a gente entrou. Eu sei que Deus pode transformar as nossas vidas, mas você precisa crer nisso. Deus é um Deus sobrenatural, e se você vem aqui para ter sensações, para ver coisas naturais, cara, posso te dizer uma coisa, você está no lugar errado. Deus quer mudar a sua vida de uma forma sobrenatural. E você precisa dar uma abertura para Deus fazer isso. Vamos lá, se você vem aqui porque você quer ter uma vida melhor aqui na terra, você está no lugar errado. Por quê? Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Beleza, a gente vai passar pelas dificuldades. Já sabe que vai ter, cara. O negócio vai dar treta, vai acontecer um monte de coisa.
Mas Jesus vai estar com a gente. Então, se você vem buscar vida fácil, vida tranquilinha, irmão, não dá. Não dá. A questão é, quando a gente vem aqui e a gente ouve a voz de Deus, a gente percebe que em meio às dificuldades, em meio às tribulações, Ele está com a gente. E isso nos dá segurança e confiança. Amém? Deixa eu voltar para cá, porque tem que ler ali. Vocês estão felizes, gente? Vamos lá. A gente precisa, primeiro, conhecer. Diga, conhecer. Segundo, confiar. Isso aí. E agora, para pôr em prática, a gente precisa daquilo que o Lucas falou. Ousadia. A gente precisa ter ousadia para desfrutar daquilo que o Senhor pode fazer. Porque a gente pode se colocar num lugar de espectador. E eu sinto que o Senhor tem me levado a ministrar isso várias vezes, e Ele tem ministrado isso na minha vida. Eu estava ali embaixo, antes de eu subir aqui, eu falei com a Tainá, eu falei assim, cara, ora por mim porque eu estou nervoso. Aí na minha cabeça veio na hora, eu falei assim, ué, mas eu vou falar sobre confiança, como é que eu estou nervoso agora? Como é que eu estou preocupado? Só que isso é uma ministração na minha vida também, cara. Ei, eu sou de carne e osso também, tá? Todo mundo que está aqui em cima também é de carne e osso, tem pecado, erra, mas a gente está sendo salvo e lapidado por Jesus, graças a Deus. Eu não sou um Superman, não. Eu estou buscando a minha confiança em Jesus ainda. Juntos. A gente busca isso. Só que Jesus, cara, Ele tem tocado o meu coração para que eu entenda algo e eu leve as pessoas a entenderem também. Que tudo que Jesus faz aqui na terra não é para a gente assistir, mas é para a gente participar também. E eu já estou caminhando para o final, e eu quero citar um episódio muito legal, que é o seguinte. Jesus, Ele vai falar com um cara que era o doutor da lei, Nicodemos, e eu gosto muito dessa passagem. E aí, Nicodemos chega para ele e fala, como é que eu faço aí, Jesus, para participar desse negócio? Não é assim que está lá, né? Mas estou contextualizando aqui. Aí Jesus vira para ele, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos entra em parafuso, pensa, cara, eu tenho que entrar na barriga da minha mãe de novo. E agora, como é que eu vou fazer? E Jesus nem explica. Só que a gente sabe hoje que o nascer de novo é reconhecer Jesus como o nosso único Salvador. O nascer de novo é ter a experiência de você está vendo Jesus aqui, você passa por Ele, que a Bíblia fala que Ele é a porta para a salvação, a porta do reino de Deus, e você deixa os seus pecados para trás e você vive uma vida a partir dEle. Isso é nascer de novo. É você ter uma nova natureza. É você não ter mais aquela natureza de Adão e você ter a sua natureza em Cristo. Amém ou não amém? Aí Jesus solta outra para Nicodemos e ele fala assim, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Olha que loucura. Aí eu acho que Nicodemos deve ter pirado, velho, nessa hora. Talvez você não saiba, mas existem dois tipos de pessoa que hoje, e isso vai acontecer até Jesus voltar, cara. Porque cabe da sua decisão ser um espectador ou um participante. Se você foi salvo por Jesus, beleza, você começa a ver o que Jesus faz. Mas se você começa a entrar naquilo que Jesus faz, você se torna um participante, um cooperador. Você começa a viver as coisas que Jesus vivia e que Ele faz. Cara, Pedro andou sobre as águas. O que te impede de andar sobre as águas também? E a gente começa a contextualizar e falar, não, o andar sobre as águas hoje em dia é passar pela minha dificuldade,
pelos meus problemas pessoais. E se, cara, num dia de enchente aí, ó, em Belford Roxo, cara, eu tô falando muito sério. Se um dia de enchente em Belford Roxo aí, uma família estiver morrendo, e você não tiver como chegar para salvar essa família, e Jesus falar, vai. E aí, tu vai ficar com medo? Tu vai pensar que tu vai se afogar? Eu não estou dizendo para ninguém aqui entrar no meio da água, tá, cara? Pelo amor de Deus. Pedro só foi porque Jesus falou, vem. Mas vamos abrir as nossas mentes para entender que o sobrenatural ainda está disponível para nós. E cabe a você decidir. Ou eu vivo assistindo o que Jesus está fazendo, ou eu participo. Ou eu assisto aquilo que Jesus está fazendo, ou eu participo. Por quê? Eu olho para a vida de um monte de gente aqui, e as pessoas falam assim, poxa, fulano é bênção, né? Pô, fulano faz, acontece e tal. Cara, e você? Vai ficar contando a história dos outros até quando? Você vai falar dos outros, que os outros são bênção até quando? E você vai viver quando isso aí? O sobrenatural. A minha oração hoje, cara, é para que a gente saia daqui entendendo que o sobrenatural está disponível para todos nós. Que a gente pode viver isso. Amém? E eu queria que a gente entendesse, pelo último ponto aqui hoje, que além de conhecer Jesus para viver o sobrenatural, de confiar em Jesus para que eu viva o sobrenatural, posso te dizer, cara, eu nasci para viver o sobrenatural. Você nasceu para viver o sobrenatural. Deus te criou do pó da terra, sim ou não? Mas Ele te gerou na eternidade. E Ele soprou o Espírito dEle dentro de você. Então, se a gente tem medo, se a gente tem pensamentos de desconfiança em Jesus, é porque quando o pecado entrou na terra, ele limitou a nossa mente. Antes, Adão não duvidava de Deus. Mas quando o pecado chega, Adão começa a ter as suas próprias decisões, decidir tudo sozinho. Só que você nasceu para viver o sobrenatural de Deus. Quando Pedro pergunta para Jesus se ele pode ir até Jesus andando sobre as águas, é um impulso que já estava dentro dele. Em Eclesiastes fala isso. Que no coração do homem, Deus colocou um anseio pela eternidade. Então todas as vezes que nós queremos viver o sobrenatural, é esse anseio gritando dentro de nós. E é muito bom isso, cara. Você precisa sair daqui hoje entendendo que você precisa despertar isso dentro de você. Por último, eu queria ler um texto com você, não poderia faltar, lá em Efésios. Efésios capítulo 1. Quantos acharam? Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos ler isso mais uma vez? Vamos ler junto? Amém? No 3. 1, 2, 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deixa sua Bíblia aí no seu lugar, fica de pé. A gente já vai orar, cara. Eu não queria que você conversasse com a pessoa do seu lado. Isso não é um momento de conversar. Mas pensa o seguinte.
Você não precisa entrar mais aqui buscando uma bênção. Você não precisa entrar mais aqui só buscando uma bênção e um milagre. Porque Ele já te abençoou. Antes da fundação do mundo, Ele já te abençoou. Então, se você vem para cá buscar algo, e se você vive buscando algo que não é aquilo que Jesus já criou para você, você está vivendo sem propósito. Sabe? Você já é abençoado por Deus. Agora você precisa viver isso. Deus já disponibilizou o sobrenatural sobre a sua vida, mas agora você precisa viver isso. E sabe, o que você tem que falar para me solta? É a sua carne, é o seu medo. Quando Jesus estiver na sua frente dizendo, vem filho, eu quero que você viva o sobrenatural, e a sua carne fala, não, você diz, me solta carne, me solta medo. Você tem que olhar para Jesus, cara, e entender que isso não pode te prender. Porque um pássaro, quando ele acorda, ele não diz para Deus assim, Deus, eu queria tanto ser abençoado hoje, será que o Senhor poderia me fazer voar? Não, ele simplesmente voa. Um peixe não acorda e diz, eu queria tanto ser abençoado hoje, Senhor, me abençoa, me ensina a nadar. Não, ele simplesmente nada. E por que é que a gente vive ainda na condição de não viver as bênçãos de Deus, de não viver o milagre, de não viver o sobrenatural de Deus? Cara, Jesus quer transformar a sua vida, quer transformar o seu entendimento, para que você viva o sobrenatural dele todos os dias. Feche seus olhos nessa hora. Eu acredito que você entendeu que o primeiro de tudo é você conhecer a Jesus, você vive o sobrenatural. Segundo, você confiar em Jesus, você pode viver o sobrenatural. Mas até essa etapa, você só se torna um espectador. Mas quando você decide entrar nisso, você se torna um participante. Jesus não nos chamou para ser espectadores, mas participantes da sua glória. E eu queria te fazer uma pergunta, cara. O que não te solta para viver o sobrenatural? Eu oro para que a nossa geração olhe para as coisas sobrenaturais e diga, pecado me solta porque eu quero viver o sobrenatural. Medo me solta porque eu quero viver o sobrenatural. Depressão me solta porque eu quero viver o sobrenatural de Deus. E sabe o que isso vai gerar, cara? Não só você vai crer em Jesus, não só você vai participar daquilo que Jesus está fazendo, mas as pessoas que estão à sua volta vão dizer como aqueles discípulos disseram naquele barco, verdadeiramente vejo que Ele é o Filho de Deus.